confiante no Vascão? Boa sorte, Fernanda. Não tem como confiar num time que tomou de 6 do Flamengo, que tomou de 4 do Criciúma, que passou sufoco na Copa do Brasil. E olha que eu já tentei confiar diversas vezes, eu sou um cara otimista, vocês sabem. Eu sou um cara otimista. Eu vou começar falando do Felipe Luiz com muita alegria, e como torcedor do Flamengo eu falo isso, não é nem como jornalista. Felipe Luiz promovido ao time sub-20 do Flamengo. É isso mesmo. Mário Jorge de saída para o futebol europeu. Europeu não, futebol árabe, desculpa. E Felipe Luiz vai ser promovido ao sub-20 do Flamengo. Opa, recebi uma informação aqui interessante sobre o time do Flamengo, hein? Já a gente vai contar que informação é essa. Então, com a saída do Mário Jorge, Felipe Luiz promovido ao time do Flamengo, ao time sub-20 do Flamengo. O que isso quer dizer? Ele vai ter uma relação muito mais próxima com o elenco profissional. Isso faz parte. O Tite e o técnico do sub-20 precisam conversar o tempo todo. E a relação Felipe Luiz com o Tite já é muito boa, vocês sabem disso, desde os tempos de Felipe Luiz como atleta. O Tite já levou o Felipe Luiz para a seleção brasileira e agora ele, inclusive, vai ter essa relação mais próxima com o Tite. Isso é muito bom para o Flamengo, bom para o Felipe Luiz, bom para todo mundo. Então, bola dentro da diretoria do Flamengo, que promoveu o Felipe Luiz a técnico sub-20, lembrando que ele vai se despedir do sub-17 no próximo jogo e assume esse novo desafio dentro do Flamengo. Galera, vamos para a informação quentinha que eu acabei de receber, vamos lá. Já vou dar logo a informação. Léo Ortiz treinando como volante, é isso mesmo. Léo Pereira na lateral esquerda, Davi Luiz, Fabrício Bruno, a dupla de zaga, e o provável Flamengo para pegar o Grêmio tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Léo Ortiz, Igor Jesus e Lohan. Gerson aberto pela direita, mantido ali na posição que ele vem rendendo muito bem. Cebolinha aberto na ponta esquerda, Pedro centralizado. Isso me chama a atenção o seguinte: eu acreditava que o Luiz Araújo pudesse ser utilizado ali na ponta direita, o Gerson recuado para segundo volante, mas não. O Tite manteve o Gerson aberto pela ponta direita e utilizou o Léo Ortiz como volante ao lado do Igor Jesus. E aí eu quero saber de vocês, galera. Vocês gostaram dessa provável escalação? Quero saber a opinião de vocês. Repito, provável time do Flamengo que eu acabei de receber aqui: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Léo Ortiz, Igor Jesus, Gerson Lohan, Everton Cebolinha e Pedro. Quero a opinião de vocês sobre esse time. Vamos falar agora de mercado da bola? Vamos lá. Agora sobre o Flamengo. Muita gente acha que o Wesley pode sair a qualquer momento do Flamengo. Essa pessoa que eu conversei da diretoria do Flamengo falou: Vene, ele recebe proposta toda hora. É um jogador, embora a torcida esteja pegando um pouco no pé dele, mas é um jogador valorizado no mundo da bola. Toda hora tem algum clube sondando, fazendo proposta, mas nós entendemos que, obviamente, por conta da Copa América, não podemos negociá-lo em momento algum. Hoje o Flamengo só tem o Wesley de lateral direito. Varela está com a seleção uruguaia. Óbvio, tem alguém do sub-20 que pode ser chamado, tem o Fabrício Bruno que pode quebrar o galho ali na lateral direita. Fora isso, é o Wesley e pronto. Então o Flamengo não tem interesse em negociar o Wesley nessa janela de transferência, sobretudo por conta da Copa América, que serão pelo menos 9 rodadas com os desfalques dos jogadores que foram convocados. Ontem à noite, mudando de assunto aqui, o jornalista Di Marzio, isso mesmo, Di Marzio, italiano, noticiou que o Flamengo fez uma proposta a Lazio para tentar a contratação do meia Marcos Antônio. O que essa pessoa do Flamengo me disse foi o seguinte: não procede proposta, procede apenas que fizemos um contato. Mas isso nós já havíamos mencionado aqui em vídeos anteriores, que o Flamengo fez contato para sondar a situação do Marcos Antônio, entender o que a Lazio deseja para o atleta. Não teve proposta, nada disso, segundo essa pessoa do Flamengo. E vou ser sincero, um representante do jogador também confirmou que essa informação não procede, tratou até como fake news. Então, até o momento, o Flamengo não realizou uma proposta oficial para tentar a contratação do Marcos Antônio, meia da Lazio. Sobre o Wallace, essa pessoa me disse também um nome que agrada há muito tempo, mas até o momento nenhum contato com o representante do atleta. O representante do atleta também confirmou que não teve nenhum contato oficial do Flamengo. Até me perguntou se eu sabia de onde tinha saído essa notícia. Enfim, galera, pelo que eu tenho de informação,
não tem nada iniciado, nenhuma tratativa iniciada, nenhuma negociação em andamento, nem com o Wallace, nem com o Marcos Antônio. Um outro jogador que está na mira do Flamengo, que ainda não teve contato também, mas em outra janela de transferência, de fato, o Flamengo tentou, e muito, vocês já conhecem, é o Claudinho do Zenit, tá? Da Rússia, atacante de 27 anos. O Flamengo gosta muito desse atleta e dessa vez o que aconteceu? Um dos representantes do atleta, conversando com membros da diretoria do Flamengo, entre aspas, ofereceu, perguntando, e aí, dessa vez o interesse vem forte, como é que vai ser? Então, no entendimento da diretoria do Flamengo, o nome foi ofertado novamente à diretoria do Flamengo e eles vão conversar entre eles para entender se vale a pena tentar novamente a chegada do Claudinho. Ele é um jogador extremamente valorizado lá no futebol russo, 27 anos, tem contrato com o Zenit até junho de 2027, ou seja, mais 3 anos de vínculo. Teria que ver como é que o Flamengo iria contratar esse jogador. Obviamente que para contratar esse jogador a proposta tem que ser muito alta. Na ocasião, o Flamengo tentou o Claudinho e o Wendel ao mesmo tempo, que é um outro volante que sempre... enfim, é um nome especulado no Flamengo, mas dessa vez, até onde eu sei, o Flamengo não tem o desejo de contratar o Wendel, mas o Claudinho é um nome que agrada sim muito, e a qualquer momento o Flamengo pode tentar novamente a chegada desse jogador. Eu vou dar minha opinião. O Claudinho é um nome que me agrada muito, eu gosto bastante do futebol do Claudinho, eu acho que ele ia agregar demais ao time do Flamengo. O Flamengo só entra em campo na quinta-feira, vai encontrar o Grêmio no Maracanã. O time vai a campo com o quê? Com mudança, vamos ver. O trabalho não para no Flamengo. Tite já comandou 5 atividades com o elenco e tem mais 2 antes de definir a equipe titular para a partida diante do Grêmio. O técnico já avisou que vai utilizar esses jogos sem os 5 atletas para mexer bastante no time e até mesmo mudar alguns de posição. Um deles pode ser Léo Pereira. O zagueiro ficou fora em 3 partidas após se machucar, mas já está recuperado. E o treinador tem a possibilidade de improvisar o camisa 4 na lateral esquerda. Ayrton Lucas ainda segue em processo de recuperação e com isso, no jogo de quinta, Tite pode fazer essa mudança. Mesmo com desfalques no time, o Flamengo vive um momento bom na temporada, além de estar dominando os jogos em casa. Como mandante, o rubro-negro tem 89% de aproveitamento. Em 15 jogos, são 13 vitórias, 1 empate e 1 derrota, além de ter marcado 32 gols e sofrido apenas 3. O time vai reencontrar a torcida, que ainda está em festa depois dos 6-1 em cima do Vasco. E mesmo com as ausências, as expectativas estão boas com o elenco. Vem aí casa grande, casa cheia, né, contra o Grêmio, não é isso? Casa jogo quinta-feira, cheia, né? pelo menos até ontem, cerca de 33 mil ingressos vendidos, então a expectativa de mais um jogo com pelo menos 50 mil torcedores rubro-negros no Maracanã, embora seja um jogo numa quinta-feira, 8 horas da noite, o horário não ajuda muito, mas a torcida do Flamengo sempre fazendo seu papel, marcando presença, apoiando a equipe, mesmo nos momentos ruins. Agora a gente está falando de um bom momento, embora seja um time totalmente diferente do time que foi nas últimas 5 partidas do Flamengo, que o Flamengo teve sucesso dentro de campo. Resta saber como o Tite vai montar essa equipe, qual estratégia ele vai ter, porque de fato estamos falando de desfalques extremamente importantes. Não são desfalques comuns, muito pelo contrário, pelo menos 5 titulares estarão ausentes. Mas, mesmo assim, o elenco do Flamengo é um elenco muito bom e mesmo com muitos desfalques, a gente pode ver um Cebolinha sendo titular, um Pedro sendo titular, um Bruno Henrique ficando como opção, um Gabigol ficando como opção, um Lohan, uma jovem promessa, tratado aí como joia dentro do Flamengo há muito tempo, sendo titular na vaga do Arrascaeta. Tem Davi Luiz, tem Fabrício Bruno, tem Léo Pereira. Então é um Flamengo que, mesmo com muitos desfalques, eu vejo que tem potencial de vencer o Grêmio dentro do Maracanã. Detalhe, né? Diego Costa machucado. Lesão grau 3 na coxa esquerda. Grau 3? Grau 3. Isso aí é até importante, né? A gente lamenta sempre qualquer Libertadores lesão de fora, jogador, não? mas é importante pro torcedor do Fluminense, né? Porque é isso, lesão grau 3 na coxa esquerda é uma lesão que o cara vai ficar um tempo parado aí, e aí a gente não se sabe como ele vai voltar, se ele vai conseguir voltar a tempo. O grau Enfim. 3 vai até o 4. O grau 3 é quase um grau máximo, é uma lesão bem importante. De um jogador que estava no Flamengo, Pedro Rocha, quando teve uma lesão grau 3, ele ficou quase 70 dias longe dos gramados. A previsão básica são de 2 meses. Foi hoje. Eu fico triste, sabe por quê?
eu gosto muito do Diego Costa, jogou no Botafogo na temporada passada, um cara com muita personalidade, né? E ele vai pro Grêmio, né, nessa temporada, e logo acontece as enchentes e tudo mais. E o Diego foi um cara que efetivamente ajudou, né? Não tô falando pegou o dinheiro e ajudou. Ele pegou o carro dele, que é aquelas carros 4x4, e ele foi resgatar as pessoas na água. Então, Sim. assim, o Diego ganhou, pra mim, uma admiração muito além do questão do futebol. Apesar de eu achar, além de eu achar também ele um excelente jogador, ele me ganhou uma admiração como pessoa, assim. Então eu fico triste de saber uma lesão de um cara desse, um cara que foi tão importante nessa fase tão difícil, talvez a mais difícil da história do Rio Grande do Sul, Claro. né? Dos nossos irmãos do Sul. Então aí tomara que ele tenha logo uma recuperação aí, o Diego Costa, e perde muito o Grêmio, né? Se a gente tá falando de uma isonomia, por toda essa questão do Grêmio não ter mais a sua casa até o final da temporada, a arena do Grêmio não vai poder funcionar, não vai conseguir funcionar. A gente tá falando de um Grêmio que não tem casa para jogar. Sim. Um Grêmio que tá jogado, né? E aí a gente tem um Grêmio perdendo esse Diego Costa, é um grande problema para a equipe, né? Disparadamente a pior notícia que o torcedor do Grêmio verdade. poderia ter, porque ele vinha sendo o cara dos gols, das assistências, da referência, até não só a referência técnica que ele é, mas também a referência de superação com Sim. tudo que aconteceu, né? É uma tragédia pro Fez time gol do Grêmio. importante agora na E partida da fez. Libertadores. Agora, essa não vai ser a culpa, a gente nem pode Claro dizer que não, isso. claro Mas que não. vocês viram as condições do gramado lá do Huachipato, né? Sim. Vocês viram aquilo? Nada me assusta na Libertadores mais. Né? A gente não pode dizer, foi aquele gramado, foi aquele momento que machucou o cara. Até porque, enfim, a gente não está perto da situação clínica dele. Mas isso atrapalha bastante. O risco só aumenta. Mas claro. estamos falando de um elenco que ficou um tempão parado por conta das enchentes. Aí quando volta naquele ritmo frenético. Óbvio que alguns jogadores vão sentir isso. Quem sou eu para mencionar isso? Não sou médico, mas a nossa experiência no futebol mostra isso, que quando você acelera uma preparação, o risco é muito maior de uma lesão muscular. É por isso que o campeonato perdeu sua isonomia. O Campeonato Brasileiro de 2024 não é um campeonato que tem isonomia. Claramente não tem. Não tem. Estamos falando fato. de uma Copa América que vai desfalcar vários times em 9 rodadas. Isso também não é isonomia. Não tem isonomia. E o Flamengo é o que mais sofre hoje com essa questão. Com esse fato, sim. Eu não estou falando, pelo amor de Deus. O que mais sofre é o Grêmio, o Inter e o Juventude, ponto final. Estou falando na questão da convocação da Copa América, por números, né? O Flamengo é o que mais perde no Brasil. Qualidade. É quantidade e qualidade. O Flamengo perde 5 jogadores, pelo menos, e 5 jogadores titulares. Nenhum outro clube perde uma quantidade dessa e jogadores titulares. Por exemplo, o Internacional é outro que, para mim, também perde muito. Sim. Perde o Rocher, perde o Ené Valência e mais um, se não me engano, o Borré. O Palmeiras também perde bastante, só que o Palmeiras ainda teve uma boa notícia, que o Piquerez não foi convocado para a seleção uruguaia, mas também perdeu o Endrick, né? Mas, enfim, o Flamengo é muito prejudicado, mas só o que não Endrick, tem no o que caso, fazer. já seria uma questão de... Não. O Endrick, se ele tivesse a Copa América, ele poderia jogar mais 8 partidas pelo Palmeiras. Os times estão perdendo 2, no máximo 3 jogadores, o Flamengo perdeu 5. E como é o Flamengo ideal hoje para você, Veneno? Na minha opinião, vamos lá, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira na lateral esquerda, hoje por conta do Ayrton Lucas não está à disposição, e aí eu botaria, vamos lá, Igor Jesus, Gerson, Luiz Araújo, Lohan, Cebolinha e Pedro. Esse, para mim, seria o meu time. É um bom Flamengo, né, Pedrosa? Mas é um Flamengo aí que perde uma pontuação grande em relação àquele Flamengo que a gente... Vamos dizer assim, que o Flamengo, com os 5 que estão fora, é o top 2 do Brasil. Sim. O Flamengo, sem esses caras, é o top 5. Cara, você tem que entender que quando você perde atletas, Fernando, você perde também o modelo de você jogar. Uma coisa é você jogar com o Ayrton Lucas na lateral esquerda, que ele te dá uma profundidade bizarra, que ele é um veloz que vai até o fundo. Outra coisa é você jogar com Vinha, que já é outra característica, mas também te entrega uma qualidade técnica imensa. E outra coisa é você jogar com o Léo Pereira, que pode fazer aquela função, mas ele não é lateral. Aí você olha, Igor Jesus, bom jogador, garoto da base, vai fazer a transição. Mas se for comparar ele com o Pulgar, é uma discrepância imensa. É uma discrepância imensa de jogador. Aí a Arrascaeta com o Lohan. Lohan, muito bom jogador também, muito potencial. Mas é também outra realidade que é uma discrepância imensa. Até em característica de jogo, o Lohan carrega mais, o Lohan é um cara mais agudo e tal. O Arrascaeta é o cara mais pensativo, da criatividade. Aí em relação à formação, o Gerson, ele vinha jogando como meia-direita, mais aberto, conseguindo puxar muitas vezes essa profundidade, tanto pela ponta quanto pelo meio. Agora ele vai voltar a ser segundo volante.
Agora ele vai voltar sem o meio campo. Então, assim, é o Tite novamente tendo um desafio. Quando ele perdeu o Everton Cebolinha lá na ponta esquerda, o Flamengo se tornou um time burocrático. E aí, é só um jogador, Pedrosa? Não, mas é um jogador que conseguia converter o que o Tite queria. E o Flamengo não conseguia isso com o Bruno Henrique, que também é um baita de jogador, mas tem outra característica. Então, assim, repito, eu acho que o mundo ideal era parar tudo. Tinha que parar tudo. Mas tem um jogador aí, que você acabou não mencionando, que pra mim, ninguém vai conseguir substituir no time do Flamengo, que é o De La Cruz. O que ele fazia, ninguém faz atualmente. O Gerson pode quebrar o galho. Não faz. O Lohan pode quebrar o galho, mas ninguém vai fazer o que o De La Cruz fazia. Eu até esqueci mesmo, porque esse, pra mim, é o ponto principal. Inclusive, ele desenhou essa coisa do insubstituível como o Pulgar. Em algum momento na temporada passada, toda vez que o Pulgar estava ausente, o Flamengo simplesmente era um Flamengo comum, um Flamengo simples. E aí, com o Pulgar, isso tudo era potencializado. Ele é um jogador que consegue potencializar a questão tática e também os outros companheiros, né? E eu sinto que o De La Cruz está caminhando nessa estrada aí do Pulgar. Para mim, ele já é isso. Hoje, eu repito aqui, ninguém faz o que o De La Cruz consegue fazer. Ele caiu como uma luva no time do Flamengo. O Tite encontrou a função dele ideal. O Tite, eventualmente, botava ele aberto pela ponta direita, mas ele, como segundo volante, tendo a liberdade de ir ao ataque, ele carrega o meio de campo do Flamengo. Então, lamentavelmente, o Flamengo não vai ter o seu principal jogador, que gastou aí cerca de 90 milhões de reais para contratar, por conta de um calendário de futebol brasileiro que a gente já cansou de criticar aqui. Infelizmente, a gente vai ter que mudar o assunto e não vai ficar bom pro nosso amigo. Ele tá um pouco... Só um minutinho. Toma aqui sua água, tá? São 2 litros, não é pra beber água agora, não. No Vasco, preparação para enfrentar, são 4 litros para você. Tá. Enfrentar o Palmeiras. Enfrentar quem? 10 litros. Palmeiras nesta quinta. O confronto é fora de casa. 20 litros. Rodou. Eu tô confiante no Vascão. Boa sorte. Tá rindo de quê, Venê? Eu não consigo ficar confiante. Eu tô confiante no Vascão. Confiando em você. Em mim? Eu não vou jogar. Se eu fosse jogar, talvez peraí. Eu ia fazer alguma coisa. Bota aquela música aí, DJ, cara. Me dê motivo pra confiar. Eu quero. Não, me dê um motivo. Fonte, minha cabeça. Não dá. Vontade, meu coração. Uma boina. Talvez. O Álvaro. Olha, Fernanda, é como a gente falou aqui... Você já contou pra ele quem é o Palmeiras? Porque eu acho que ele não sabia quem era o Flamengo. Eu acho que é melhor ele estudar, entendeu? Passa a noite toda. Não, cara, mas ele conhece o Abel Ferreira, é amigão dele. De fato, ele é amigo amigão dele. mesmo? Ele é amigo, muito amigo do Abel. Olha o motivo aí. Às vezes o cara conhece o segredo. É verdade. Talvez o Adson vire o Dudu também. Pode ser também. Não faz assim, Pedrosa. Confia. Não tem como confiar num time que tomou de 6 do Flamengo, que tomou de 4 do Criciúma, que passou sufoco na Copa do Brasil. E olha que eu já tentei confiar diversas vezes, eu sou um cara otimista, vocês sabem. Eu sou um cara otimista. Mas eu não consigo confiar em absolutamente nada em relação a esse jogo que acontece no Allianz Parque, muito pelo contrário. Eu já falei aqui, para mim o Vasco tem que aprender a não perder primeiro. E isso passa muito pela questão do meio-campo. O Vasco precisa ir com o meio-campo mais reforçado, que tem um poder de marcação e de proteção à sua zaga melhor também. E ele precisa, dentro do elenco, achar um jogador desse calibre. A gente sabe que o Medel deve voltar a essa equipe, como a gente trouxe ontem aqui, mas isso só não resolve. E o Vasco também tem que encontrar a válvula de escape para poder conseguir ser agressivo ao Palmeiras, porque se você ficar se defendendo 90 minutos diante do Palmeiras, que tem uma jogada de bola aérea muito qualificada, uma triangulação muito bem feita pelas pontas, é inevitável que você vai perder. Então, assim, a minha expectativa amanhã é tentar não perder. É só isso. Se não tem as manhas, não entra, não. Tem a instrução de um profissional. Seria uma vitória. Você conseguir empatar com o Palmeiras lá, hoje enfrentar o Palmeiras lá é muito difícil. Talvez só fique atrás do Atlético Paranaense. E aí é uma boa disputa, porque são 2 adversários bem complicados quando jogam em sua casa. Estamos falando de um Vasco embaixo. De fato, o Álvaro Pacheco teve alguns tempos para tentar melhorar não só o estilo de jogo, mas melhorar também a autoestima dos atletas, trabalhar o lado mental, porque isso é importante. Estamos falando de um Palmeiras que o lado mental é extremamente forte. E vai ter o retorno do Dudu, que deve estar com sangue nos olhos, querendo mostrar futebol. Ou não. Falou em Dudu, chegou a espirrar, ó. Ou tá sem ritmo. Teve um amistoso aí de Palmeiras contra Palmeiras no Allianz Parque.
o time reserva ganhou do time titular, com gol do Dudu. O Dudu deve estar com sangue nos olhos. É verdade. Mas, assim, é futebol, Tô né? fechada contigo. Então, estamos falando de um Vasco... Tô fechada com você. Vai dar, Vascão. Você tá falando isso porque o Palmeiras tá lá, ó. Se ganhar, vai começar a colar lá no Botafogo. Que é isso, gente? Claro que não. E olha quando eu tô sendo Ah, daí o seu interesse! Ai, você Eu tô torcendo pro Botafogo. Hoje eu tô torcendo pro Eu tô Botafogo pela porque o nossa Fluminense amizade. tá lá com o Vasco, com 6 pontos. Eu tô pela nossa amizade. Pela minha amizade com meu marido. Não, Entendeu? eu vou torcer pro Vascão também. hoje. Obrigado, Velho. Eu também vou torcer muito. Toda torcida é importante. É sério. Qual é? Qual é o seu motivo? É o mesmo porque que o meu? O Palmeiras é adversário do Flamengo lá na parte de cima, ué. O jogo é amanhã. Olha aqui, Não faz eu ó. sofrer, não. Amanhã é o quinta, né? Ô, Veneu, olha aqui, o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e a... Como é que chama isso? CFO. CFO, a Kátia dos Santos, eles entregaram os cargos na SAF hoje, tá? Nesta terça-feira. O presidente Pedrinho já comunicou, já foi comunicado, na verdade, dessa decisão. Pedrosa, o que eu quero saber, o que aconteceu nessa situação toda? Olha, Fernanda, nada mais do que uma perda de poder iminente por conta da liminar que aconteceu. Lembrando, a 777 Partners era a empresa que comandava o Vasco da Gama e foi ela, inclusive, que contratou o Lúcio Barbosa, que contratou também a Kátia. E aí, depois que aconteceu a liminar, o Pedrinho começou a tomar as rédeas, principalmente depois da goleada para o Flamengo. Isso aí é alguma coisa que incomodou muito o Pedrinho. O Lúcio Barbosa vinha perdendo essa força, era ele que era, digamos assim, o diretor-presidente da SAF, as pessoas, todas as pastas respondiam para ele, mas na verdade esse desgaste já acontece há muito tempo, né? Ele acontece desde o ano passado, quando o próprio Lúcio Barbosa prometeu à torcida vascaína de que o Vasco faria grandes contratações, de que o Vasco ia brigar com as grandes equipes, e nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Ele foi o responsável direto também na escolha do Alexandre Matos como diretor de futebol, inclusive um trabalho muito incompetente que teve a supervisão do Lúcio Barbosa, onde o Vasco teve que estourar orçamento, onde o Vasco pediu aditivo de orçamento e montou um time caro, mas que não produz nada em campo. Então esses 6 meses aí foram um desastre no futebol, culminaram também num balanço muito ruim, onde o Vasco pagou apenas 60 milhões de reais em dívida líquida, a demora do anúncio do patrocinador master, são muitas questões que fizeram o Lúcio Barbosa se desgastar com a torcida, mas a principal delas, de fato, foi essa questão da liminar, onde ele perde a força, perde meio que a função, e aí as pessoas começaram a responder para o Pedrinho também não se opôs a essa saída, muito pelo contrário, não tinha uma boa relação nesse momento, por isso o Lúcio junto com a Kátia, que inclusive a Kátia entrou no lugar do Lúcio nesse cargo financeiro, depois o Lúcio foi o interino e também foi efetivado, e agora eles saem juntos depois desse primeiro semestre muito caótico para o Vasco da Gama. Calma aí, torcedor, que tem notícia do Flamengo importante ainda para passar para vocês. Mas antes quero fazer um comentário em cima do comentário do Pedrosa, que foi muito bem em sua fala. Quando ele diz que por mais que o Flamengo tenha um elenco recheado, não vai entregar a mesma coisa, porque vai estar jogando com um time misto. Muitos aí rivais criticam, dizem que a gente tira a onda, que tem um elenco super recheado, jogadores de qualidade, e questionam sobre nossa reclamação de estar perdendo jogadores para a Copa América, por exemplo. Só que não é bem por aí, né? A gente sabe que um técnico, quando escala o time titular, ele não pensa somente no individual daquele jogador. Ele pensa se aquele jogador também vai se encaixar coletivamente no sistema dele, se ele vai conseguir encaixar com as outras peças. E quando você é obrigado a colocar reservas, que por mais que sejam bons, e eu reitero aqui que os reservas do Flamengo facilmente montariam um time que ficaria em 5ª colocação aí no ranking do Campeonato Brasileiro. Mas quando você é obrigado a colocar esses caras no seu sistema, você acaba tendo um problema, porque querendo ou não, eles ainda não estão preparados para jogarem naquele sistema do técnico ali, senão eles seriam titulares. E aí agora é obrigação do Tite, lógico, se virar aí para montar esse time com todos esses desfalques. Agora, sobre o nosso assunto de hoje, eu vou trazer aí o Davi Luiz, que abre o jogo em uma entrevista sobre sua renovação com o Flamengo. Em uma entrevista, depois do 6-1 aí em cima do nosso rival, aquela goleada histórica, Davi Luiz foi questionado se o motivo dele querer ficar no Flamengo e continuar é o Tite. E aí ele falou isso aqui, ó, não só do Tite, eu acho que a grandeza do Flamengo já te permite sonhar em fazer parte desse grande clube, sem dúvida nenhuma, tendo profissionais capacitados, assim como o Tite, nos ajuda a facilitar nossas decisões, destacou em entrevistas à Flá TV.
Então significa que o Davi Luiz quer continuar no Flamengo. Eu particularmente acho que ele tem condições de continuar por mais um ano aí. A gente também não sabe se o Flamengo vai acabar vendendo o Fabrício, vai vender o Léo Pereira. Isso é uma incógnita hoje pra gente, porque eles estão em alta. Então vai abrir janela na Europa lá. Os caras vão querer fazer propostas. E se chegar uma boa proposta, o Flamengo certamente vai vender. E também vai ser o desejo deles, né? Porque que jogador não quer jogar na Europa? Então acho que vale manter o Davi Luiz aí por mais um ano. Só que tudo fica mais difícil porque vai ter eleição aí no Flamengo. E aí pode decidir renovar agora, mas depois muda tudo, dependendo de quem vai entrar aí. Então continua sendo uma incógnita, mas fica certo de que o Davi Luiz quer continuar no Mengão. E aí, torcedor, você concorda? Acha que o Davi Luiz deve continuar? Tem futebol pra isso? Ó, nesse 6-1 aí, Davi Luiz jogou muito bem. Deixa nos comentários a sua opinião. E a outra notícia é o Wendel, velho conhecido aí do Flamengo, aquela negociação que virou uma novela, né, com o Zenit, tanto ele quanto o Claudinho. O Wendel foi questionado numa entrevista se ele jogaria pelo Flamengo ou não. E acabou acontecendo uma situação inusitada, porque o Wendel não respondeu, não quis falar sobre o assunto. E um amigo dele, que estava do lado, acabou ficando de saco cheio dessa pergunta e respondeu dessa forma aqui, ó. Ele não vai para o Flamengo, acabou de renovar com o Zenit. Falei, disse o amigo de Wendel. Após as falas do amigo, que estava ao lado, o Wendel não comentou sobre o assunto. Por fim, o companheiro do meia ainda destacou que o mesmo acabou de renovar com o Zenit, com um tom de brincadeira. Foi tom de brincadeira, mas acredito que ele deva ter renovado sim. Flamengo, eu acho que não tem interesse mais no Wendel, não estando no Zenit. Isso porque naquela negociação lá, o Zenit sacaneou o Flamengo, fez uma novela e no final não aceitou nada, nenhuma proposta do Flamengo. É lamentável pra gente, porque o Wendel é um ótimo jogador e com certeza faria diferença no elenco do Mengão. Já quero dar os créditos aqui para SBT Esporte Rio. Se você quiser conferir esse vídeo completo, é só você ir no link da descrição, que você vai ser direcionado diretamente para o canal. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.